Por volta de 1870, começaram a surgir na cidade do Rio de Janeiro grupos musicais formados em sua maioria por funcionários públicos. Tocavam pelo simples prazer, misturando danças europeias como polca e valsa a ritmos afro-brasileiros. Criaram o choro, primeira música urbana genuinamente brasileira, anterior ao samba e à bossa nova. Dos bairros do centro da cidade aos grandes teatros, o choro, hoje, vive mais forte do que nunca. Essa hora que eu falo, queria ser dentista, engenheiro, advogado. Ok. Essa hora é foda. Depois fica uma delícia, mas essa hora é exatamente essa.
Eu posso ser finalista de concurso internacional, tocar violão erudito, mas não saber tocar a música brasileira, a minha música, não ter capacidade de fazer isso. Não, eu quero aprender essa música, quero... E aí fui para os botecos, né? Que eu acho que é o grande lugar, a grande escola do choro, né? Da música brasileira, assim. E fui, mas aí fui como estudante de novo, não como violonista. Aí você tem que ter humildade, ir lá, beabá, e o cara tocar, você não conseguia acompanhar, se estrepar. E, pô, me lembro, eu aí com 23 anos, já depois de concurso internacional, chegar lá, teve um bandolinista que tocou o Doce de Coco, eu fui acompanhar e errei, o cara olhou pra mim, pô, quem é esse cara? O choro, para você desenvolver a cultura do choro, em primeiro lugar, não é só aprender a música. Você tem que aprender e discutir, sentir um clima. Ela tem um clima, um quê de espiritual. Quando você toca com os músicos, entende? Você faz uma coisa, o outro responde no violão, e eu já vi até muita gente chorar de emoção no meio da cultura do choro. Primeiro você normalmente aprende a música, depois você vai ver as possibilidades dessa música fluir realmente com uma certa paixão. Aí quando a gente teve a ideia de fazer o Trio Madeira Brasil, foi um pouco de tanto eu como o Zé Paulo termos essa idolatria em relação ao Ronaldo, porque o Zé Paulo então ele teve a carreira mesmo erudita e tal, né? Então a gente via no Ronaldo assim o oposto e ao mesmo tempo um objetivo, que a criação dele foi essa coisa de roda de choro desde o início, de improvisação e tal, né? Mamãe, a senhora lembra ainda de algumas canções, mamãe? Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo beleza. Tenho uma trepadeira da primavera, a toda enfurecida, com gritos de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego meu violão, começo a tocar. E meu moreno anda sempre cantoso, senta ao meu lado também a cantar. Quando chega tarde, um bando de linha ficam revoando, fazendo feirão. E lá na mata, sabiá, cocheio, lindas melodias pra alegrar meu coração. Mas quando chega beleza, mamãe, era só pra dar uma. Meu cigarro então, sobe a fumaça que vai pro menor. Enquanto o vento sopra na vidraça, a sinfonia tem, a sétima no baixo, a sinfonia, baixo dó, tá em dó sustenido menor, não tá? Aí cai o sétimo no baixo, dó sustenido menor, dó sustenido menor, que é que dá a tristeza. É que vem a conotação da tristeza, né? Senão ela fica alegre. Se fizer outro caminho, ela fica alegrinha, não é? Valsa alegrinha, foda. Obrigado. Pode ficar alegrinha, né, Rui? Vem cá, confirmou o show no Municipal de Niterói. Ah, que ótimo. Beleza. Eles vão fazer no Dia do Choro, no aniversário de Pixinguinha, fazer um evento lá de choro. E aí a gente faz o show com convidados e tal. A gente tem que decidir então. E a ideia é a gente receber os convidados. Eu tava pensando em chamar Zezé Gonzaga pra cantar. Pô, maravilha. E o pessoal de Niterói, você vai convidar alguns Vamos chamar o Carlinhos? Muito Santa Velha, Yamandu, de repente. Pô, podia botar o Carlinhos pra tocar com o Yamandu, hein? Aquela valsa. Seria ótimo. Seria ótimo. Guinga. Guinga, você pode, Guinga? Dia 23, pode? Não posso porque eu tô comendo frango. E agora, a barca do choro, vai ou não vai rolar? Depois do frango eu posso tudo. Depois do frango. Bom show pra ti. Falou. Você não vai fazer agora?
Nos anos 70 surge a Camerata Carioca, grupo formado por uma nova geração de músicos que, ao lado de Joel Nascimento e Radamés Inátali, deram uma significativa mexida nos conceitos do choro. Ao contrário de seus novos companheiros, Joel Nascimento tinha outra profissão, além da música. Ei, você vai fazer um novo disco? O que está acontecendo aí? Só falta falar, né? Só falta Só falta firmar o contrato com a gravadora agora, senão... Não mexa não, agora quietinho aí. Prenda a respiração, não mexa. Pode respirar. Olha lá no fundo, olha lá. Vê se tá vendo aquela partitura de Pixinguinha. Olha lá, você não vê Pixinguinha, pô? Tem mais de 200 músicas na memória. Aqui não dá pra ver o cérebro, mas tudo bem, neurônio não dá pra ver, mas eu vejo realmente, são as notas do meu choro na tua cabeça. Maravilha, eu também sou fã desse choro, já. Ô, Ronaldo, vamos sair daqui que tá muito quente. Tá quente, já tá calor. Aqui, sabe? Fica mais Já é uma loucura trabalhar aqui. Eu trabalhei 25 anos aqui, foi nóis. Sou músico, bandolinista. Despertar para a música veio aos 9 anos através de uma fantasia sobre a vida de Chopin. Aliás, essa fantasia despertou muita gente para a música. Eu nasci na Penha, no meio da música, no meio de Chorão. E o primeiro instrumento a vir na minha mão foi um cavaquinho. E eu com as poloneses na cabeça, né? E fui estudar piano. Por uma deficiência auditiva, eu larguei com 22 anos, juntamente com a música. Eu tenho problema de surdez, perdi o ouvido direito. E hoje em dia eu só escuto de ouvido, mas tenho problemas de frequência. Essa região do piano daqui para cá, eu escuto assim. Então eu toco uma oitava acima para gravar na cabeça e olhar os dedos. Então eu imaginei que eu não conseguiria ser o concertista que eu pretendia ser e larguei o piano. Fiquei 10 anos sem música. Depois a história do bandolim é outra coisa. Ele veio assim com uma espécie de imposição que ele passou a fazer parte do meu corpo, parte de mim com... Hoje em dia aprendi a amar, eu agradeço a Deus por isso. Sovaco de cobra. Com que saudade eu venho aqui, sempre me emociono quando venho aqui nessas duas portinhas. Sovaco de cobra, um reduto de choro, um dos últimos grandes redutos de choro da década de 70. Essas portas, essas paredes aí, eu escuto a música, está tudo gravado aí, conta essa história, essas paredes contam a história, um negócio lindo aí. Você olha para o piso, é emocionante realmente. Esse é o Abel Ferreira, que fez o chorinho do Sovaco de Cobra, que eu gravei no meu primeiro disco. Aqui o Valdir, o falecido índio de cavaquinho, Zé da Velha, aqui estou eu com cabelo, né? Bastante cabelo, tocando bandolim.
Olha o Zé da Velha dando um tapa no beiço, bebendo a cervejinha que depois que ele tomava umas 10, ele tocava muito. Me lembra aquelas duas portinhas. A rua ficava muito cheia para a turma. O reduto era esse, o ambiente era esse que está aqui. Sovaco de cobra. Muito legal, né? O choro é o jazz brasileiro. O jazz, a pessoa toca, faz o solo e depois sai improvisando. O estilo americano. E o nosso estilo, que é no caso o choro, fazemos também, tocando na primeira, segunda parte, terceira parte. Quando voltamos também com improviso. Quer dizer, é uma coisa que você toca criando. Está sempre criando uma coisa em cima daquilo que já foi feito ali. O Zé da Velha, ele faz muito contracanto, entendeu? Ele é o rei do contracanto. Depois de Pixinguinha, só o Zé da Velha faz contracanto desse jeito. E eu aprendi muito com o Zé essa coisa de tocar. Um faz a melodia e o outro inventa outra melodia. Então fica um diálogo muito interessante. E a coisa do instrumento de bocal lembra muito aquelas big band. O Maurício Carrilho definiu bem a nossa dupla. A menor big band do mundo. Essa música ela não tem idade. Uma roda de choro tem um de 70, um de 15 ou de 40. Essa música é como se fosse uma comunhão. Choro é uma comunhão, porque todo mundo comunga daquela coisa boa, né, que já vem há mais de um século. Isso é fantástico. Oi, Lito. Ih, fala, Demano. E aí? Tudo bem? E aí, Marcelo, tudo Dando bem? um trato aí também? Estamos. Tá na sua hora? É, tá terminando? Tô terminando, já Chega vou aí. atender. Tranquilo.
Também trouxe uma bebidinha. Como é que estão as coisas? Trouxe uma bebidinha pra nós, ali. Ih, legal. Você que já mandou não bebe mesmo? É, tá aí mas só no tá... churrasco, não? Muito bom. E aí, como é que tá a unha? Tá bem. Deixa eu ver. Tá vendo? Olha lá, ele Tocando tá vendo? Já muito, tá né? soltando aí, vendo? Tá descolando aqui. É, vamos ajeitar isso. Aqui. Vocês vão ter show quando? Hoje eu tenho ensaio com a Elza lá do show do Esporte de Niterói. E a Elza agora? manda ver, né? Tem que tocar forte. Aí deixa eu escangalhar isso, aí terça, amanhã vocês vão lá pra terça poder fazer o show lá. No Marrão. Bom. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pescocinho. Pescoço também? Mané fogueteiro era o deus das crianças. Na vila distante de Três Corações, nos dias de festas fazia rodinha, soltava foguetes, soltava balões. Mané fogueteiro gostava da rosa, cabocla mais linda esse mundo não tem. Porém o pior é que o Zé Boticário
mas um bocado também. Não sei dizer a você se eu sou visto como um chorão, acredito que não. Sou um compositor popular, um compositor de canções que também se manifesta dentro do choro. Tenho vários choros para violão, tenho mais de 20 choros para violão. Tenho um orgulho disso. As coisas mais simples são as melhores, né? Chama a senhorinha. Eu fiz para minhas duas filhas quando elas eram pequenas. Eu visitei uma fazenda no estado do Rio de Janeiro, um domingo, com minha filhinha mais nova que era muito doente. Não se alimentava, teve para morrer várias vezes. E nesse domingo a menina passou um domingo vendendo saúde, comendo bem, se alimentando, brincando, rindo, coradinha. Vendeu saúde nesse domingo dentro dessa fazenda. Quando eu cheguei em casa eu compus a música. E dediquei às minhas duas filhas. E contei a história para o Paulo César Pinheiro, que eu tinha passado um domingo numa fazenda. Por isso que ele começa. Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu sombrinha, como quem fugiu de uma modinha. Por aí foi, né? Princesinha, moça dos contos de amor, da carochinha, gosta de brincar de fada madrinha, como quem quer ser minha rainha. Se a mocinha, com seu brinco e seu colar de água marinha, gosta de me olhar da casa vizinha, como quem me quer na camarinha, amor. Será que eu vou subir um altar? Será que irei nos braços dela? Será que vai ser essa donzela a musa desse trono? Oh, prenda minha, oh, meu
Todo sábado, meninos da Banda Musical de Cordeiro viajam 4 horas para participar de uma oficina de choro no Rio de Janeiro. Grandes músicos como Maurício Carrilho e Luciana Rabelo transmitem a tradição dos mestres de uma maneira espontânea e não convencional, atraindo por semana mais de 400 jovens da cidade e do interior. E aí? Isso é hora, meu compadre? Eu sou 7 e tudo mais. O meu grande mestre foi o Meira. Nunca me esqueço que eu, moleque, adolescente, 14 anos, eu chegava na casa do Meira às 7 horas da manhã para ter aula de violão. E ele dava uma aula tradicional de violão até às 8. Às 8 ele chegava e falava, agora vamos tocar. E 11 horas, sagradamente, 11 horas da manhã, ele falou, agora vamos lá embaixo buscar uma cervejinha. E aí a gente tomava, conversava, contava histórias, contava sobre a vida dele no choro. Então essa intimidade, essa afinidade, né? Quando ele botava um copo de cerveja para mim, a gente estava comungando de uma ideia, né? de uma ação, né? Isso é uma coisa que para mim teve um efeito para sempre, né? É natural que quando você procure uma música nacional que desenvolva o seu talento, você procure o choro. Por ser uma música muito difícil, muito virtuosística, exigir muita disciplina, muito estudo, ela acaba sendo a escola dos músicos brasileiros, né? Isso já dizia Villa-Lobos, já dizia Tom Jobim, Baden-Powell, porque todos, de uma certa maneira, Baden veio do choro, mas todos de uma certa maneira passaram e aprenderam com o choro. Villa-Lobos chegou a dizer que o choro é a essência e a alma da música do Brasil, né? Então eu acho muito natural que uma pessoa que queira ser músico brasileiro, com a linguagem brasileira, procure o choro como escola. O choro é mais antigo que o samba e que o jazz, né? Nós temos 3 influências claras no choro, né? A estrutura melódica e harmônica da dança de salão europeia, a rítmica da música africana e a melancolia no tratamento de interpretação do índio brasileiro, né? A relação com o samba, ela sempre foi muito natural. O samba, ele vem mais diretamente ligado às comunidades negras, né? de ritos religiosos, mas muitos desses músicos eram músicos de choro, né? Na casa do Pixinguinha, por exemplo, existia a Casa dos Santos, né? Do Candomblé, no fundo de quintal, e no quintal existia o samba, rolava o samba, e na sala rolava o choro. Mas os músicos trafegavam, né? O Pixinguinha, o Donga, eles trafegavam por todos esses compartimentos, né? Gosta, nego. Mi. Vai devagar, vai. Família de músicos, músicos espontâneos,
de vida, de talento. Minha mãe, filha de italianos. Meu pai, brasileiro, português, espanhol. Gente muito ligada à cultura por sorte, por talento. Desse casamento venho e também saio respirando música por gosto. Música me faz bem, me faz sentir felicidade. E esse casamento me fez assim um louco pelo som, pela música, pela maneira de sentir, pela palavra que não existe, pela cor que não existe. Eu faço parte desse tipo de sentimento. Quer dizer, a música que eu faço, eu busco nisso. Eu busco essa cor. O sete cordas é uma orquestra, é um violão orquestral, é um violão que é inteligente, é um violão que tem intenção de ser inteligente. É um violão que não toca à toa, um violão que não faz aquela segurança, que não... Não, é um instrumento que propõe ideias. Isso aqui também deve ser outra coisa, né? Deve ser dó. Isso é dó, é Mi bemol. Mi bemol. É mi bemol 7. Mi bemol sustenido 5. Porque como... Tá me ouvindo, Zezé? Tá baixinho, né? Não tô ouvindo. Harmonia pra mim não existe aqui. Não tô ouvindo nada. Tá tudo espalhado. Tá sem peso. É mi bemol com sétima mesmo. Não tô me encontrando também. Mas o ensaio é assim mesmo. Não, exato, é pra gente tirar. Isso é pra dar bronca, chiar, reclama logo do músico. Fala, esse bandolim aí, ó. Tá sumindo, peraí. Vamos. Você falou, né? Vamos. Faz mesmo, cara. Não dá pra ser oitava acima, hein? O que? Esse pedaço? Ele não quer fazer. Nem pensar. Eu tô ruim a beça pra corda as presas demais. Porque não você tem, toca suave nesse como pedaço. não tem retorno, toca suave mesmo. isso Depois tá toca. Acho que você já tá afim?
Não acho. Quando tiver o som, você faz dessa maneira. Agora não tem. Mas vocês faziam uma coisa, agora você com um monte de gente tocando, você some, tá vendo? Guarda a camisa, vamos dar com a camisa. Melhor com a camisa. A influência do choro pode ser vista na obra de grandes gênios da música brasileira que muitas vezes não têm seus nomes ligados ao choro, como é o caso de Tom Jobim, grande nome da bossa nova, que ao lado de Pixinguinha é um dos maiores melodistas do Brasil. Vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei esse segredo, escondido num choro canção, bem no fundo do meu coração. Tem uma coisa, presta atenção que eu vou dizer. Não é você, cantor, que escolhe a música. Ela é que escolhe você. Sabe por que eu digo isso? Porque eu, às vezes, adoro uma música que eu estou ouvindo. Eu vou cantar, fica uma porcaria na minha voz. Comigo também acontece Quer dizer, ela não é a minha música. Ela não me escolheu. Que aos 4 anos de idade eu cantei. A primeira música que eu aprendi era um choro. Isso é muito interessante. Mas tinha que ser. Tinha que ser. Com 4 anos eu cantava atropelando as palavras, né? Que me fere, eu dizia que me fede o coração. E depois, com o tempo, né, cresci, me casei, vim morar no Rio de Janeiro e a situação ficou meio difícil. Eu pensava que casando não ia mais trabalhar, né? Não ia tomar conta da filha, da casa. Mas não foi bem assim. Eu tive, até por sofrimento, né, necessidade, de procurar o meio que eu gostava, é claro. Eu tinha escondido dentro de mim, depois que eu cheguei aqui, se desse, tudo bem. Se não desse, eu também não ia para a luta, para procurar. Eu já estava na Clube, a Rádio Clube do Brasil. Quando o Benedito Lacerda não tinha contrato, ele, para ganhar um cachê, qualquer coisa, ele me levou a um lugar onde ele ia tocar. E eu fui. E ele lá solava Tico-Tico do Fubá. Eu digo, eu sei a letra dessa música. Ele falou, sabe nada, isso não tem letra? Eu digo, tem, eu vou te mostrar. Baixa o tom um pouquinho. Baixei o tom e comecei a cantar para ele no ouvido. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo o meu fubá. Olha o seu Nico lá, o fubá se vai. Pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do chuchu que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou. Seu gostoso pau o vento levou. Titi fiquei com a chorei, mas então vim. Pouco depois não era ruim.
precisa dois. Quero contar baixinho a vida de dois. Tiveram ninhos e filhinhos depois. Todos agora por aí só estão aqui comendo todo meu fubá, só todo de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha o seu ninho lá, o meu fubá se cai, leva no meu, que capaz o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, uma colher cheia de fubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Quando eu gravei Tico-Tico do fubá, foi aquele sucesso, aquela coisa. Aí eles trataram de fazer novas letras para choro, porque o choro era só instrumental. Passou a ser cantado, né? Eu tenho um calo que parece gente. Quando chega um tempo frio, ele faz um tempo quente. Mas esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com um alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida, eu não sou comida pra levar tempero. Eu tenho um calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente. Mas esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com um alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida, eu não sou comida pra levar tempero. Ai, não me pise no calo, quanto mais eu falo, mais você me pisa. Por causa desse calo, estou lhe avisando, eu acabo rasgando a sua camisa. Ora, deixa de bobagem, mude de conversa. Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa. Quem sofre de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua. Eu tenho um calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, o tempo quente, e esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com um alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida, eu não sou comida pra levar tempero. Eu não sou comida pra levar tempero. Eu não sou comida pra levar tempero. Tem alguns sambas choros, assim, que eu canto, do Ciro de Souza, do Pedro Caetano, do Wilson Batista. O Ciro de Souza tem um engraçado, porque geralmente os sambas são muito machistas. E é sempre o homem falando que a mulher é leviana, que ela não presta, que ela é pecadora, que enfim. E tem um muito legal que é o marido da orgia. Você não deve me tratar assim, porque eu não estou acostumada e posso até achar ruim. Você só chega em casa alta madrugada. E se por acaso eu não estou acordada, você fica enfesado e quer me dar pancada. Eu já procurei o meu advogado e ele respondeu, o caso é encrencado. Marido da orgia não tem o direito de bater numa mulher que se dá o respeito. Você já abusou da sua autoridade e eu não estou disposta a tanta maldade. Ciro de Souza.
Meu pai tinha um conjunto amador, era amador, ele tocava em casa. E eu era o pandeirista, já com 6 anos eu era o pandeirista do conjunto dele. E a minha casa era muito frequentada pelos músicos, por Benedito Lacerda, por Pixinguinha, Dante Santoro, porque o Dino, 7 cordas, meu irmão, era componente do conjunto do Benedito Lacerda. Aí, já eu com 14 anos, um músico ligou lá para casa convidando meu irmão Lino, que era Desculpa. Que era o meu irmão mais velho. E o rapaz chamava o Lino para ir fazer um programa na Rádio Tamoio. No dia seguinte, isso era no sábado. E ele queria que o Lino fosse e levasse um pandeirista. Aí o Lino disse, olha, eu não tenho condição de convidar ninguém agora. Naquela época era difícil, né? Telefone e tal. Aí ele disse, mas eu tenho meu irmão aqui, é um garoto, mas ele pode ir com você, com a gente pra lá. Aí o Ademar disse, bom, então para quebrar o galho, você leva ele hoje, no domingo que vem, aí você já leva um pandeirista profissional. E aí eu fui, só que eu não saí mais. Quando eu vi você tocando na televisão com a Clementina de Jesus, isso tem aí uns 20 e tantos... Foi em 73. Eu fiquei muito impressionado. Então, assim, eu me lembro que eu cresci batucando em Copacabana, na rua, assim, o pandeiro foi meu último instrumento. E foi eu te ver tocando assim que eu fiquei realmente... Caramba, esse som aí sintetiza tudo, né? É o toque, né? É. Foi esse, vê se é isso. Eu vim na onda, né? Dei a sorte, né, de ter dentro de casa. Também eu venho de uma geração que já pegou toda a informação que vocês trouxeram, mandam em disco, assim, eu processei tudo com as informações mais de música pop, que é o universo que eu circulo. Que deu uma grande virada. E que aí também, me fez inverter a batida do pandeiro. Entendeu? Ao invés de começar aqui, eu começo... Aí fica dentro, mas a história toda, mas aí eu fundamentei com afro, com a música afro-brasileira. No projeto com o Paulo Moura, quando eu vi a lógica mesmo dos tambores do candomblé, em que o grave é o solista, o rum. Então eu fiquei pensando, bom, o que faz o melhor grave é o dedão. Se eu tirar o dedão das marcações, eu coloco ele exatamente dentro da lógica afro, né? Então eu comecei a pensar, bom, primeira coisa é tirar do 1 e do 2, né? E o grave, né? Usando a técnica que vem da escola de vocês, que é esse grave com esses dedos. Mas no conjunto regional, como só tem o pandeiro, praticamente, né? O pandeiro tem que fazer só o pandeiro. O papel do... O pandeiro tem que fazer o papel da bateria na orquestra. Então, o pandeiro é que segura, ele tem que marcar o tempo forte. Então, é isso. Então fica dando 1, e 2. Para os outros poderem ter uma referência. A gente pensando na coisa afro, né? Voltamos a Pixinguinha. E a questão do Pixinguinha é que realmente ele foi um divisor de águas na coisa do ritmo do choro e do samba. Porque ele quando, com aquela, por exemplo, quando você ouve os 8 batutos, um sou eu e o outro eu não sei o que é. Canta aí que eu faço, um sou eu e o outro eu não sei o que é. Um sou eu, é isso? E o outro eu não sei o que é. Ele morreu, passou lá e o fazer no tempo. Os ritmos, né, que o som da baiana, vieram o cara. Essa eu não sabia. O tempo tá rolando. Tem que ver a frase. Mal-humorada,
botar nessa vida, isso não é viver. Procurei o céu e escolhi o inferno que pude meter. Qual é o som do bonde? Acho que melhor pegar esses patinhos aí. Improvisação faz quem pode fazer improvisação. Não é obrigado a se fazer uma improvisação para ser chorão, né? Mas essa coisa da variação, que se geralmente faz em torno da melodia, ou um contraponto, uma coisa do tipo, é uma coisa que é muito comum. Eu acho que é uma coisa... a improvisação no choro, ela é muito diferente do conceito do que se aplica na música americana. A improvisação, ela não é defragada, como agora você tem toda a liberdade de fazer o quê? Não, a improvisação às vezes é uma variação sutil, e você volta para o tema no meio, tá? Quer dizer, improvisação e tema ficam os dois misturados, como a gente diz lá, misturado, né?
Então essa aí, minha rotina. O dia hoje está bonito. Então aqui eu faço todo dia aqui. Entro aqui, sento. Bom, essa clarineta aqui, como todas, é sempre dividida em pedacinhos. Aí pego os pedacinhos aqui, vou montando, ajeitando aqui. Essa clarineta é de acrílico. Eu encontrei a clarineta de acrílico, a primeira que eu tive, numa vitrine, perdida, coitada, estava lá abandonada, ninguém queria tocar nela. Então pensei, bom, já que está sozinha, começa agora comigo, começa a sua carreira comigo. Aí então, desde então eu estou tocando com clarineta de acrílico. E com a palheta aqui eu tenho aquela minha relação bem íntima com ela, porque ela não produz muito bem se eu não fizer um carinho. Então, para começar um carinho tem que ser uma lambidazinha. Isso. Outra, porque às vezes ela é muito exigente. Bom, depois disso, nem sempre ela me comete alguma traição. Até preciso colocar no lugarzinho certo para dar aquele som rachadinho que eu gosto. Ainda não. Ei, vamos lá. Queria ser saxofonista, mas acabei virando clarinetista. Isso na minha opinião. Tem muita gente que acha que eu não sou nem uma coisa nem outra. Nem saxofonista, nem clarinetista. Eu digo isso porque muitas vezes eu estou tocando clarineta e chega alguém e fala: você tem som de saxofone na clarineta. E outras vezes eu estou tocando saxofone e alguém diz: você tem som de clarineta. No mesmo dia, às vezes eu tocava na orquestra sinfônica, tocava numa big band, que aí tinha que tocar jazz, e à noite ia tocar num baile, que aí tinha que tocar o popular, aquilo que era aquela maneira irresponsável de fazer música, que é o tipo de música gafieira, que junta tudo, junta choro, samba e outros ritmos, tudo de uma maneira, vamos dizer, principalmente estilo do subúrbio daqui do Rio de Janeiro. O que eu estou querendo fazer, e acho que é oportuno agora, é fazer o choro, o samba, ou essa mistura, que eu não sei se eu toco só choro ou se toco samba. Um choro bastante jazzificado, que, aliás, é a linha de choro que me agrada. Por ser uma coisa mais extrovertida e também dá condição de desenvolver um solo. Eu gosto de tocar vendo a reação do bailarino. Acho que quando eu faço isso, me comunico com um só bailarino, por exemplo, estou me comunicando com todos. E o bailarino me incentiva, dá ideias a criar em termos de ritmo, porque a rítmica brasileira
é bastante peculiar. A nossa rítmica mexe mais com a parte central do corpo, mexe mais com as cadeiras do que os outros ritmos, né? Então, buscar mexer com essa parte é que é bom. Esse aqui é o João de Moraes Martins, que é o fundador da banda Pena de Ouro. Ele fundou a banda em 1860, 1850. E as pessoas que tocavam na banda eram os escravos, porque, assim, entre aspas, porque a família comprou os escravos na África. E quando eles chegaram aqui, ao invés de eles pegar no pesado, viver em senzala, eles se integraram na família. Então ficaram como parte da família. Aí eles começaram a aprender música e tudo mais. E dos descendentes desse pessoal que veio da África, os escravos, é o Ney, é o Rodrigo, que toca com a gente e toca com a gente até hoje. Então é uma coisa que vai passando assim, sempre, né? Geração em geração. O Brasil tem uma longa e rica tradição de bandas de música no interior. Bandas como a de Cordeiro têm até hoje um papel fundamental na formação dos jovens músicos.
principalmente trombonista, quer fazer aquela coisa só de agilidade, aquela coisa. E o Zé da Velha não, tem muito aquela coisa de bossa, tem o coração, igual outros músicos não tem. Muitos músicos pensam que é só agilidade, só aquela coisa perfeita. Não, o Zé da Velha tem um pouco do coração e um pouco da técnica que é necessária. Então eu pretendo seguir mesmo os passos dele, porque para mim é o meu ídolo, Zé da Velha. Eu vou chamar duas figurinhas que me dá muito prazer estar com eles. São dois meninos diretamente de Cordeiro. Ele chama-se Everson e o outro Aquiles. São a nossa futura dupla. Eu sou o Zé da Velha e esse é o Silvério Pontes. E esses dois são Zé da Nova, trombone, e Silvério Pinguelinha, trompete. Por favor.
O segredo da vitalidade do choro está na paixão. Paixão que une pessoas de diferentes regiões e classes sociais para celebrar uma música ao mesmo tempo histórica e aberta a novas influências. Este ano, a Barca do Choro levou alguns desses apaixonados ao Teatro Municipal de Niterói no Dia Nacional do Choro, 23 de abril, o aniversário de Pixinguinha, símbolo máximo dessa paixão.
Samba